Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lili Silva, pra quem não me conhece, eu moro na Espanha, minha esposa é espanhol catalão. E hoje eu acabei de chegar do médico. A gente chega numa idade que a gente sai do médico já com a sacolinha. Antes a gente saía do mercado, do lugar de aqui fala guloseimas. Aí no Brasil é bomboniere, acho que é, né? A gente saía com o pacote de bala, agora a gente sai com um pacote de remédio. Olha que maravilha. E aí, graças a Deus, eu tô bem já da gripe, né? A Lu, lá de Portugal, que é uma brasileira que antes ela tinha um canal, mas agora ela já não tem mais. Mas mesmo assim a gente continua a amizade. E aí ela falou que podia ser problemas na imunidade. Então ela passou um shot pra mim, que ela falou que era pra colocar água, colocar um suco de um limão, dois pedacinhos de gengibre e uma colherzinha de cúrcuma. Eu comecei a tomar desde a sexta-feira passada e graças a Deus a gripe foi embora, a dor no corpo foi embora. E aí eu vou continuar tomando mais ou menos umas 2 semanas que eu olhei na internet e depois tem que parar porque tem que ter esse intervalo pra poder descansar, porque mesmo sendo um produto natural, a gente tem que tomar com equilíbrio, né? Não pode se passar. E aí a semana passada eu fiz exame de sangue, só que foi o hemograma completo, né? Mas foi o normal, que somente vê parte de anemia e coisas dessas. E aí deu tudo certo, graças a Deus, não tenho nada, mas eu continuo com a suadeira. E aí, pesquisando na internet, já sabe que você dá um Google lá e sai um monte de doença. Eu encontrei que pode ser sintomas da menopausa. Eu tenho 42 anos, quem não sabe, eu tenho 42 anos e eu sempre tive problemas hormonais. Só que, por exemplo, eu devido a morar em São Paulo, meus pais ser do Nordeste, né, de Maceió, eu sempre tive contato com o calor e eu nunca tive problemas. Ao contrário, eu amo o calor, porque o calor me dá mais vontade de fazer as coisas e tudo isso. Porém, esse ano eu tô numa suadeira, porque assim, eu pensei que era por causa da gripe. Já terminou a gripe, eu já não tô com dor no corpo, já não tô com nada, já tomei toda a medicação que o médico passou e mesmo assim eu continuo com a suadeira. E aí, eu pesquisando na internet, fui vendo sintomas que dá mal-estar, dá moleza no corpo, e muitas vezes acorda sem voltar, uma suadeira danada. E aí eu peguei, comecei a pesquisar e falei, não pode ser, já tô na menopausa, 42 anos. Aí eu falei, vou ter que voltar no médico e pedir os exames correspondentes para poder fazer. Aí eu fui lá hoje de manhã, conversei com a médica, expliquei. Aí ela ainda falou, mas você é muito nova para ter isso. Aí eu expliquei para ela que eu sempre tive problemas hormonais e que podia ser. E aí ela pegou e falou para eu fazer o exame do hemograma completo da parte hormonal. E fazer também da tireoide, coisas dessas. Aí amanhã cedo eu vou fazer e aí depois eu falo pra você. Ai, gente, eu tô preparada pra isso, não? Misericórdia, nem acredito. E eu falando pra minha mãe, uma vergonha de falar que eu tô entrando na menopausa. E aí, como eu já tinha remédio agendado, porque aqui é assim, ó. Você vai lá, explica pro médico tudo certinho e você tem um cartão. Esse cartão, a médica passa a receita lá, você vai na farmácia, dá o cartão pra moça, ela passa lá no leitor e aí sai os medicamentos que a médica tinha passado pra você. E aí eu fui lá e saí com a bolsinha. Antigamente eu ficava olhando o pessoal mais idoso que toda hora tava tomando remédio, eu falei, misericórdia, será que a gente vai ser assim? Pois sim, agora você sair com bala, você sai com uma bolsa de remédio. Aí eu fui lá na farmácia e tudo isso deu 5 euros, porque quando você passa o cartão, o governo dá um desconto, então compensa mais você ir no médico para ele te passar a receita, para depois você ir na farmácia comprar, porque se você for comprar pela sua conta, acaba saindo mais caro e tem muitos remédios que eles não vendem sem a receita. Então é isso, agora a partir de agora vamos sair assim, né? Eu tô fazendo exercício, graças a Deus, depois que eu já fiquei melhor, eu tô fazendo exercício, tô me sentindo mais disposta e a vida é assim. Todos nós queremos chegar em um propósito. Então a gente tem que se esforçar, porque se a gente não fizer por nós, se a gente não cuidar do nosso corpo, se a gente não correr atrás dos nossos objetivos, a gente vai ficando para trás, os anos vão passando, porque o tempo é a única coisa que não volta atrás, e a gente vai ficando para trás e não chega a nenhum. Então temos que nos esforçar dia a dia, buscar um propósito na nossa vida pra gente ter uma meta e correr atrás pra poder alcançar esse propósito. E o calor aqui tá tremendo, e com essa suadeira, minha filha,
Aí você que já está passando por esse processo aí de menopausa, deixa aí nos comentários, explicando aí um pouquinho as suas experiências, o que você sente. Que olha, eu já tomei banho hoje 2 vezes. Eu tomei de manhã e depois quando eu fui lá no médico, que eu fui mais ou menos na base do meio-dia, assim, e eu tô suando de novo, ó. E agora eu vou ter que fazer a comida pro John levar amanhã pro trabalho. Imagina, nesse calor, com essa suadeira, o bom é que emagrece. Então, deixa aí nos comentários as suas experiências pra gente tá aí compartilhando, porque esse daí eu não tenho experiência não. Apesar de que eu já pesquisei bastante, já vi vários vídeos pra saber, porque como eu falei pra vocês, eu sou muito curiosa e quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou buscar informações pra poder saber como proceder. E fiquei um pouco assustada quando eu falei pro John, ele falou, oxe, mas você é nova? Falei, mas tem gente que já teve com 30 e poucos anos, imagina. Mas é assim mesmo, né? Cada pessoa tem suas experiências, cada pessoa passa pelo seu processo e cada pessoa vai ter o seu resultado. Então, depois quando sair os resultados eu falo pra vocês. Aí eu já separei aqui, ó, vou usar 4 batatas, uma cebola e 7 ovos. E é só isso. E aí depois eu mostro pra vocês. Primeiro eu vou tirar a casca da batata, vou picar, vou cortar a cebola e ali tá a frigideira. Depois eu mostro pra vocês que é um omelete de batata. Fica muito gostoso, muito nutritivo e vale muito a pena fazer. Tem aqui no restaurante, o pessoal faz em casa. Então assim, é uma comida tradicional aqui da Espanha. E aí eu vou conversando aí com vocês, porque não pode parar, né? Tem que trabalhar e tem que conversar. E como o John foi trabalhar, essa tortilha eu vou fazer pra ele levar pro trabalho dele amanhã, porque normalmente eu faço a de banana, porque como ele só tem 20 minutos pra poder comer, então tem que ser uma coisa prática. Normalmente o pessoal, eles levam bocadilhos, que eu vou colocar uma foto aí pra vocês, que é um sanduíche que aqui na Espanha também é muito comum. As mães fazem pras crianças levar pra escola e o pessoal também leva pro trabalho, porque é super fácil pra fazer, é só um pão. Você recheia ali de alguma coisa, ramon, até a tortilha de batata também, com queijo e tudo, e já vira sanduíche muito nutritivo e muito bom. Então, muitas mães, pela facilidade, é o que manda pra escola. E aí, eu tô fazendo aqui porque amanhã eu tenho que ir no médico. Tô preparada pra entrar nisso daí ainda não, porque eu não me considero que eu já tô na idade de mudar de categoria ainda não. Mas, né, se Deus quer assim, o que a gente vai fazer? A vida é feita de fases, então a gente vai passando, eu me sinto super jovem, mas a vida vai passando e a gente vai fazer o quê? Tem que se adaptar, tem outro jeito não. Aí você tira aqui, ó, a casca e depois você pica ela quadradinho pra poder fritar. Porque tem que fritar. É um pouquinho calórica, mas se você comer um pedacinho também não tem problema não, que é bem nutritiva e é bem gostosa. E é um dos pratos típicos aqui da Espanha, né? Aí depois eu falo pra vocês o que deu lá no exame, que eu vou fazer amanhã cedo. E aqui uma das coisas que eu tô percebendo é que pra você fazer qualquer exame, você tem que insistir com o médico, porque senão eles não passam. E eu já fui, desde que eu tô doente, eu já fui umas 3 vezes, mas se eu não ficasse insistindo pra fazer, a médica não tinha solicitado. E eu sou uma pessoa que eu aguento muito o calor. O calor aqui da Europa, ele é diferente do calor do Brasil. O calor aqui da Europa, por exemplo, quando tá 30 graus, a sensação é de 38. Por isso também que teve julho, né? Muitas pessoas idosas que acabaram falecendo por conta do calor. Todo ano tem quantidade de pessoas que acabam falecendo por causa do calor. Então tem que tomar muito cuidado, né? Como eu falei no vídeo anterior, beber muita água, se hidratar, comer bem, comer comidas leves, vestir bem, não ficar no sol nas temperaturas muito altas para não se desidratar e dar problemas, né? Então é assim. Aí eu faço assim em quadradinhos, ó, para ficar mais fácil para fritar, porque eu não frito com muito óleo. Tem pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, que elas fritam com muito óleo. Eu não gosto, porque fica muito azeitosa, né? Então o que eu faço? Eu coloco aqui um pouquinho de azeite, mais ou menos assim, até que cubra o fundo da panela. E aí eu coloco a batata e tampo e deixo em fogo baixo. Aí ela vai cozinhando com vapor e com um pouquinho de óleo que eu coloquei. Ó, já tá tudo cortado aqui. Aí eu coloco um pouquinho de sal pra tirar a água, porque a batata ela tem água. Aí eu vou tampar agora e deixar ela cozinhar
fogo baixo. Ó, aí você de vez em quando estampa e vai mexendo, ó, porque ele vai soltando a água por causa do vapor. E aí você vai mexendo pra ele ir cozinhando todas, pra não ir queimando. E aí você tampa novamente e espera ele fazer. Ó, agora que já tá começando a ficar mole a batata, você faz assim, ela se deslancha, tá vendo? Aí você coloca a cebola. Aí a cebola você tem que ficar mexendo pra ela não queimar. Mas como tá em fogo baixo, normalmente ela não queima. Aí é pra quando você souber que a cebola tá boa, é quando ela já tiver meia transparente. Então, gente, ó, já bati os ovos aqui. A batata, ela já tá feita, já tá bem molinha. E aí eu vou colocar, já coloquei sal aqui também, já tá no ponto certo. Aí você vê aí, tem que estar a gosto, nem pode estar muito salgado, nem sem sal, porque é o que vai dar o gostinho. E aí eu também coloco um pouquinho de pimenta do reino, mas esse aqui é opcional. Cada pessoa põe do jeito que gosta. Eu coloco um pouquinho de pimenta do reino, misturo. E aí a única coisa que eu faço é pegar as batatas aqui, que elas já estão no ponto certo, ó, tá vendo? Com a cebola, e aí jogo aqui dentro e deixo um pouquinho pra pegar o gosto. E aí depois eu só coloco pra fazer. Depois eu mostro o resultado aí pra vocês. O truque que eu faço pra saber se tá bom de sal, eu pego um pouquinho assim, coloco aqui na frigideira e deixo ele cozinhar de um lado, depois eu passo pro outro, é só um pedacinho, só pra ver se tá bom de sal. Aí se não tiver bom de sal, eu coloco um pouquinho mais. Porque se ficar sem sal, aí o gosto não fica muito bom. Se ficar muito salgada, fica ruim. Aí ela ficou assim, eu provo, tá bem de sal. Aí eu já coloco o azeite, mas só um pouquinho, só pra não grudar. E aí eu coloco a mistura aqui, tampo e deixo 2,5 minutos por um lado e depois 2,5 minutos por outro. Aí já coloquei aqui de um lado. Vou tampar e esperar que faça, sempre com fogo baixo para não queimar. A cada dia tu me levantas, és meu sustento, minha força, minha paz. Então, gente, ficou assim o resultado, muito bonita. Queimou um pouquinho embaixo porque o fogo que eu usei, ele é um pouquinho alto, apesar de que eu deixei no último. Mas fica uma delícia, vale a pena fazer. E aí no Brasil dá pra vocês fazerem porque os ingredientes são fáceis de encontrar. Muito obrigada por assistir, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.